Criou-se, então, esse mar de insegurança, assim, no colo de todo mundo, cara. Sim, com Mas certeza. como é que a pessoa consegue se proteger pelo menos um pouco? Tem algumas coisas que você pode fazer. Por exemplo, eu tô vendo muito gestor de tráfego conectando o Meta com algum sistema de IA, né? Então, para quem não sabe, existe um sistema que chama MCP, que ele é uma espécie de um protocolo de integrações. Então, antes o protocolo de integração era API ou webhook. Eram formas onde eu falava, ô sistema, aconteceu uma venda aqui. E aí eu marcava a venda no sistema. Ô sistema, alguém clicou aqui. E aí eu faço essa comunicação no sistema. Você faz um pagamento numa maquininha de cartão, a maquininha processa e joga essa API, ou seja, essa comunicação com a central. Opa, pagamento aprovado, retorna, imprime o recibo. Então, todos os sistemas, a maioria, né? Eles estão mudando agora. São conectados com APIs ou webhooks, que são essas conexões entre sistemas, é a cola entre sistemas. O MCP, ele faz com que essa conexão ela seja padronizada para todos. Então, se eu tiver o MCP do Meta, eu posso conectar ele no cloud, eu posso conectar ele no Manus, eu posso conectar ele num agente meu, que eu acabei de criar agora na minha máquina, que não é de ninguém. E aí eu tenho essa capacidade de, olha, eu quero fazer XYZ, eu quero criar uma campanha, eu quero fazer um criativo. E aí ele conecta e executa essas ações lá. Só que aqui tem um problema, de novo, de segurança, né? Então, eu posso acessar tudo, eu posso ter todas as informações, ele pode deletar coisas que não deveriam ser deletadas, ele pode subir coisas que não poderiam ser subidas. Então, pode ser que aconteça. Então, estou vendo muita gente fazendo isso, conectando esse MCP do Meta, que é novo, que é tipo um plugin, né? Como se fosse um conector que eu conecto onde eu quiser para fazer essas coisas. Para fazer esse tipo de conexão, eu sempre isolo as minhas contas. Então, por exemplo, eu tenho uma conta do Gmail, terceira, que eu compartilho, por exemplo, a agenda dessa terceira com a minha principal, e essa terceira eu conecto na IA. Então, se ele hackear esse e-mail terceiro, não tem problema, não vou ter muitos danos. Mas, ao mesmo tempo, eu não perco a velocidade de interação com a minha agenda, por exemplo. Eu consigo marcar coisas na agenda, perguntar como que eu posso melhorar a minha organização, coisas de produtividade mesmo. Só que eu não conecto diretamente no meu e-mail. Eu conecto no e-mail terceiro e esse e-mail terceiro eu compartilho com o meu. Então, a melhor forma de você se proteger é realmente terceirizando, né? Então, Caio... Você criando mais uma camada de conta, de fato. Uma camada de conta e de contenção, porque o MCP, né, no caso o Ayala, não vai estar controlando o meu e-mail, ele vai estar controlando o e-mail terceiro, e esse e-mail terceiro vai estar copiando ou integrando, compartilhando as informações com o meu e-mail, com a minha agenda, na verdade. Mas esse tipo de ataque, original. assim, tá acontecendo muito, cara, na sua visão? Bastante. Cada vez mais, porque você tem cada vez mais pessoas que não entendem de IA ou que não entendem de tecnologia utilizando esses sistemas, então isso é um prato cheio para quem é criminoso digital, principalmente os idosos, né? Aquela coisa de clonar a voz, de clonar o vídeo, a imagem, pedir dinheiro para essas pessoas. Então isso é algo que são golpes, né, que estão acontecendo. Eles usam tudo baseado em IA, né? É feito com IA. O que é muito difícil, né? Porque você torna aquela teoria da internet morta. Então a gente falando com a gente. Você não sabe se a pessoa é real ou não. E você não sabe se aquilo que você está vendo é de verdade ou não, né? A gente está entrando aí numa seara política agora esse ano. Vamos ver o que vai acontecer. Mas você pode ter certeza que vai ter coisas dos dois lados da moeda, né? Que estão esquerda e direita, construindo coisas para enganar ou manipular as informações. Principalmente porque somos um país que não tem muita educação. Não a educação das pessoas não serem educadas, mas não serem letradas. Então, entre 25% a 30% das pessoas do país são analfabetas funcionais, cerca de 40 a 50 milhões de pessoas que não conseguem ler alguma coisa, e 60 a 65% do país não consegue ler informações complexas, uma bula, um exame, uma conta. Então são 130, 140 milhões de pessoas. É mais do que a metade do país não tem essa capacidade, ou essa cognição, ou essa educação base de português, por exemplo, ou de leitura de texto, para eu conseguir absorver aquela informação e entender ela dentro da minha cabeça. Então você imagina, isso é um problema governamental, estrutural, cultural, né? O que eu estou falando aqui não estou dizendo se é certo ou errado, estou dizendo é o que é. Sim. Então, essas pessoas, elas são vulneráveis às pessoas que são um pouquinho mais discernidas e que estão mal intencionadas. Então, é mais fácil de enganar
essas pessoas, porque elas não têm conhecimento mesmo. Então isso é um grande problema, e eu acredito que esse foi um dos motivos de ter vindo para frente falar, né? Então toda a minha carreira eu construí nos bastidores, por trás dos panos. Então, construindo ferramentas, soluções para as empresas que eles não conseguiam construir em 10 meses, eu faço em 10 dias, e que em 30, 40 dias eu consigo reduzir 10, 15% de milhões de custo. Então, no primeiros 30 dias, primeiros 7 dias de solução, imagina o cara ter mais 300 mil no bolso, 400 mil no bolso, que ele estava gastando 1, 2, 3 milhões gastando com alguma coisa, e aí a gente otimiza alguma parte do processo, otimiza tempo, otimiza tal, e o acúmulo dessas soluções, ela me dá uma economia de 30%, de 20%. Então isso, se você anualiza, né, 300 mil por mês, em 10 meses são 3 milhões. Então quando você cria essa engrenagem dentro de uma empresa, ela não vai sumir. Ela vai ficar ali pelos próximos 4, 5 anos, entendeu? Então isso é uma melhoria que traz, inclusive, valor de mercado para as empresas, né? Você traz equity para as empresas. Então, uma empresa que tem uma tecnologia proprietária, ela tem uma visão diferente dos investidores, logo, ela tem uma tecnologia proprietária, que é daquela pessoa, que ela não tem um risco da pessoa parar de fornecer tecnologia para ela. Então, o valor dela de mercado aumenta. Porque ela tem, ela tá mais protegida, ela tem mais controle, os dados são delas, né? E aí, quando alguém for comprar esse ativo, que é essa empresa, ela vale mais, porque ela tá mais segura, tem mais personalização e tudo mais. Mais inteligente. Mais inteligência, exato. Legal. Cara, assim, da última vez que a gente conversou pra cá, você acreditava em alguma coisa que hoje você já não acredita mais? Não? Acho que a base, acho que é bem difícil de mudar. A base da IA e do que vai ser, né? Então, uma coisa que eu estou observando é que na crise é onde as cartas mudam de mão. Então, da mesma forma na Covid, onde teve uma crise, onde pessoas cresceram, pessoas caíram, é um fato que balança o mundo. Então, a gente está tendo uma segunda era, digamos assim, de balanço, né? Ainda bem que não tem ninguém morrendo, mas a gente tem um segundo balanço, né? um segundo remeleixo ali no mundo, nas empresas, que os caras grandes estão com medo. Cara, o que eu faço? Eu contrato gente? Eu demito gente? Quem que eu contrato? Eu substituo uma IA para uma tarefa? Ou eu preciso de um humano para construir? O que eu faço, entendeu? Então, eu tô vendo essas pessoas perdidas, não só os pequenos. Eu falo com muito empresário grande que fatura dezenas de milhões de dólares por mês, e todos eles estão assim, boquiabertos, porque ninguém estava olhando para esse lado e tá todo mundo olhando agora, né? Então eu acho que não tem nada que mudou, assim. O que mudou é que as pessoas, elas agora têm mais acesso, elas estão vendo na cara delas que agora não é mais. Mas eu digo do Caio, por exemplo, tinha alguma coisa que você pensava diferente, não necessariamente errado ou diferente, mas cara, hoje não, já vejo muito mais por essa linha, por exemplo. Não. Nessa parte de mercado, de IA, não. Acho que isso não mudou. O que vai mudar é a atualização dos sistemas, né? Vão ser melhorias incrementais. A máquina cada vez mais inteligente, fazendo cada vez mais coisa, integrando com cada vez mais sistemas, impactando cada vez mais a forma como a gente opera o mundo.